Meus queridos irmãos do sacerdócio, meu propósito hoje é tanto tranquilizá-los quanto fortalecê-los em seu serviço no sacerdócio. De certa forma, esse propósito é semelhante ao que imagino que o Salvador teve quando o jovem rico perguntou: "Que bem farei para conseguir a vida eterna?" Talvez vocês tenham vindo a esta conferência como esse jovem foi ao Senhor, querendo saber se seu serviço tem sido aceitável. E, ao mesmo tempo, podem estar sentindo que há mais coisas a serem feitas. Talvez muitas coisas. Oro para que eu seja capaz de transmitir a amorosa aprovação do Senhor por aquilo que já fizeram e dar-lhes um vislumbre como encorajamento do que vocês ainda podem realizar com a ajuda dele e como portadores de seu santo sacerdócio. Foi dito ao jovem rico que vendesse tudo o que tinha para seguir o Salvador. Talvez o progresso futuro de vocês não exija isso, mas provavelmente vai requerer algum serviço, algum sacrifício. Seja como for, espero que minha mensagem não os faça, assim como o jovem fez, retirarem-se tristes. Em vez disso, confio que vão seguir seu caminho, rejubilando-se, porque querem melhorar. Mesmo assim, é natural sentir-se um pouco inadequado se considerarmos o que o Senhor nos chamou para fazer. De fato, se vocês me disserem que se sentem perfeitamente capazes de cumprir seus deveres do sacerdócio, eu ficaria preocupado. Mas se vocês, por outro lado, me disserem que sentem vontade de desistir porque a tarefa está muito além de sua capacidade, então gostaria de ajudá-los a entender como o Senhor magnifica e fortalece os portadores do sacerdócio para que façam coisas que jamais poderiam realizar sozinhos. Isso é verdade tanto para mim, no meu chamado, como para vocês, no seu. Nenhum de nós consegue cumprir os deveres do sacerdócio e cumpri-los bem, contando apenas com a própria sabedoria e os próprios talentos. Isso porque esta obra não é nossa, é do Senhor. Portanto, a única maneira de ser bem-sucedido é confiar nele. Seja você um diácono recém-chamado, com a tarefa de tornar a ordenança do sacramento mais espiritual, ou um mestre familiar, jovem, designado pelo Senhor para amar e a ensinar uma família que não conhece e que parece não querer seu amor ou sua ajuda. Ou ainda um pai que sabe que deve presidir sua família em retidão, mas talvez não saiba bem como fazer isso. E parece que não tem muito tempo, porque as crianças estão crescendo rápido e o mundo parece cruel e hostil. Por isso, se você se sente um pouco sobrecarregado, considere isso um bom sinal. Significa que você tem noção do tamanho da confiança que o Senhor deposita em você. Mostra que você tem uma pequena compreensão do que o sacerdócio realmente é. Há muito poucas pessoas no mundo que possuem essa compreensão. Até aqueles que conseguem dar uma definição razoável da palavra podem não compreender de verdade. Existem algumas escrituras que, pelo seu intrínseco poder espiritual, podem aumentar nossa reverência pelo santo sacerdócio. Vou citar algumas. O poder e autoridade do santo sacerdócio de Melquisedeque é possuir as chaves de todas as bênçãos espirituais da Igreja. Ter o privilégio de receber os mistérios do reino do céu, de que se lhes abram os céus, de comunicar-se com a Assembleia Geral e a Igreja do Primogênito e usufruir a comunhão e a presença de Deus, o Pai, e de Jesus, o mediador do novo convênio, o poder e autoridade do sacerdócio arônico é possuir as chaves do ministério de anjos. Em suas ordenanças do sacerdócio manifesta-se o poder da divindade. Pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Este sumo sacerdócio, segundo a ordem de seu Filho,
Ordem essa que existia desde a fundação do mundo, ou, em outras palavras, sem começo de dias nem fim de anos, sendo preparado de eternidade a toda eternidade, segundo sua presciência em todas as coisas. Todos que são ordenados depois de chamado devem ter o poder, por meio da fé, para abrir uma montanha, para abrir o mar e dividir os mares, secar as águas, dividir o seu curso, para desafiar os exércitos das nações, dividir a terra, quebrar todos os grilhões, permanecer na presença de Deus, fazer todas as coisas segundo a vontade dele, de acordo com as suas ordens, subjugar principados e poderes. Isso pela vontade do Filho de Deus, que existia desde antes da fundação do mundo. Uma das reações que podemos ter diante dessas extraordinárias e inspiradoras descrições do poder do sacerdócio é presumir que elas não se aplicam a nós. Outra maneira de reagirmos é fazer perguntas ao nosso próprio coração, indagando a nossa alma. Alguma vez já senti que os céus me foram abertos? Será que alguém usaria a frase ministração de anjos para descrever meu serviço no sacerdócio? Será que levo o poder da divindade à vida daqueles a quem sirvo? Alguma vez já removi montanhas, desafiei exércitos, quebrei grilhões ou subjuguei poderes mundanos, mesmo que figurativamente, a fim de cumprir a vontade de Deus? Esse tipo de introspecção sempre traz uma sensação de que poderíamos fazer mais no que diz respeito a servir a Deus. Espero que também lhes traga um sentimento de querer fazer mais, um desejo de participar mais plenamente na miraculosa obra do Senhor. Ter esses sentimentos é o primeiro passo para tornarem-se o tipo de homem que o serviço no sacerdócio deve produzir. O próximo passo é descrito numa conversa entre Jeová e Enoque. Sabemos que Enoque foi um profeta que possuía grande poder, que estabeleceu Sião em meio a grande iniquidade. Mas antes de se tornar um poderoso profeta, Enoque considerava-se apenas um menino, lento no falar e odiado por todos. Ouçam as palavras que o Senhor usou para encorajar Enoque. Essas palavras também são para vocês que foram chamados para ministrar aos outros como portadores do sacerdócio. E o Senhor disse a Enoque, vai e faz o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. Eis que meu Espírito está sobre ti. Portanto, todas as tuas palavras justificarei, e as montanhas fugirão diante de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso. E tu permanecerás em mim, e eu em ti. Portanto, anda comigo. Irmãos, nossa ordenança do sacerdócio é um convite do Senhor para andarmos com Ele. E o que significa andar com o Senhor? Significa fazer o que Ele faz, servir de modo como Ele serve. Ele sacrificou o próprio bem-estar para abençoar os necessitados. Portanto, é isso que tentamos fazer. Parece que Ele reparou particularmente nas pessoas que foram negligenciadas e até marginalizadas pela sociedade. E tentamos fazer da mesma forma. Ele testificou destemidamente, mas também com amor, sobre a verdadeira doutrina que recebeu de seu pai, mesmo que fosse impopular e devêssemos fazer o mesmo. Ele disse a todos, vinde a mim, e nós dizemos a todos, vinde a Cristo. Como portadores do sacerdócio, somos seus representantes. Agimos não por nós, mas por Ele. Falamos não as nossas palavras, mas as dele. As pessoas a quem servimos passam a conhecer o melhor por causa de nosso serviço. Assim que aceitamos o convite do Senhor, anda comigo, a natureza do serviço no sacerdócio muda. Ela se torna ao mesmo tempo mais elevada e nobre,
mas também mais realizável, porque sabemos que não estamos sozinhos. Senti isso de modo extraordinário quando o presidente Thomas S. Monson colocou suas mãos sobre minha cabeça. Há 9 anos me abençoou quando comecei a servir em meu chamado atual. Naquela bênção, ele citou estas palavras do Salvador: "E quem te receber, lá estarei também, pois irei adiante de ti. Estarei à tua direita e à tua esquerda, e meu Espírito estará em teu coração, e meus anjos ao teu redor, para te suster." Depositei minha confiança nessa promessa muitas vezes, e tenho visto seu cumprimento de muitas maneiras ao longo dos meus 72 anos de serviço no sacerdócio. Aconteceu quando me tornei portador do sacerdócio arônico com a designação de distribuir o sacramento. Apavorado com a possibilidade de cometer um erro, saí da capela antes de a reunião começar e orei desesperado para que Deus me ajudasse. Recebi uma resposta. Senti que o Senhor estava comigo, senti sua confiança em mim. E então senti confiança em fazer a minha parte na sua obra. Aconteceu de novo quando eu servia como bispo. Recebi um telefonema de uma mulher que cometera um erro grave e agora estava diante de uma decisão difícil. Ao conversar com ela, senti que tinha a solução para o seu problema. Mas também senti claramente que eu não deveria dar-lhe a solução. Ela precisava encontrá-la sozinha. As palavras que disse a ela foram: "Acho que Deus vai lhe dizer o que você deve fazer se você perguntar a Ele." E ele, de fato, respondeu. Em outra ocasião, recebi outro telefonema, desta vez da polícia, também quando era bispo. Disseram-me que um motorista bêbado tinha batido o carro, destruindo a porta de entrada de um banco. Quando o guarda viu a segurança, ele disse: Não atire. Eu sou o dono. Não atire, eu sou Mormon." Descobriram que o motorista embriagado era membro da minha ala, batizado recentemente. Enquanto eu aguardava para falar com ele em meu escritório, planejei o que dizer para ele sentisse remorso pelo modo como tinha quebrado seus convênios e envergonhado a igreja. Mas ao me sentar e olhar para ele, ouvi em minha mente uma voz dizendo-me: tão claro como se alguém estivesse falando comigo, "Vou deixar que você o veja como eu vejo." Então, por um breve momento, toda a sua aparência se transformou. O que eu vi não foi um jovem desnorteado, mas um filho de Deus nobre, puro e cheio de luz. De repente, senti o amor do Senhor por ele. Aquela visão mudou nossa conversa e também mudou a mim. Aprendi lições importantes com essas experiências andando com o Senhor ao fazer o seu trabalho. Gostaria de compartilhar 3 delas com vocês. A primeira é que Deus conhece até o diácono mais recente e mais jovem e vai ajudá-lo. Vocês jamais precisarão sentir que são limitados ou insignificantes demais para ele, para que ele note sua existência e o serviço que estão prestando em seu nome. A segunda lição é que a obra do Senhor não é apenas para solucionar problemas, é para edificar as pessoas. Por isso, ao andar com Ele, prestando serviço no sacerdócio, talvez vocês notem que às vezes o que parece ser a melhor solução não é aquela que o Senhor prefere, porque ela não permite que as pessoas cresçam. Se vocês escutarem, Ele vai ensinar-lhes seus caminhos. Lembrem-se de que a obra e a glória do Senhor não é simplesmente gerenciar uma organização eficiente, mas levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Afinal de contas, é por isso que Ele dá a autoridade do seu sacerdócio a homens imperfeitos como vocês e eu, e nos convida a participar de sua obra. Nosso progresso é a sua obra. Agora, a terceira lição. Andar com o Senhor, prestando serviço no sacerdócio, vai mudar a forma como vocês veem as pessoas. Ele vai ensinar-lhes a ver com os olhos dele, o que significa ver além das aparências e olhar para o coração. É assim que o Salvador foi capaz de ver Simão, não como um pescador impulsivo, mas como Pedro, uma rocha sólida, o futuro líder de sua igreja.
É dessa maneira que ele foi capaz de ver Zaqueu, não como um corrupto coletor de impostos, como as pessoas o viam, mas como um filho de Abraão, honesto e íntegro. Se vocês andarem com o Senhor por tempo suficiente, vão aprender a ver todos como filhos de Deus, com potencial ilimitado, seja qual for o passado que essa pessoa tenha tido. E se continuarem a andar com o Salvador, vão desenvolver outro dom que ele possuía: a capacidade de ajudar as pessoas a ver esse potencial em si mesmas e arrependerem-se. Meus queridos irmãos no sacerdócio, de muitas maneiras somos como os 2 discípulos que caminhavam na estrada de Emaús, naquele primeiro domingo de Páscoa. Era a manhã da ressurreição, mas eles ainda não tinham certeza de que havia uma ressurreição, ou até mesmo do que ela significava. Eles esperavam que fosse ele, Jesus de Nazaré, o que redimisse Israel, mas eram tardios de coração para crer em tudo que as Escrituras ensinam a respeito da ressurreição. Enquanto iam pelo caminho, conversando, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de o reconhecerem. Testifico que quando trilhamos o caminho do sacerdócio, no serviço do sacerdócio, o Salvador Jesus Cristo anda conosco, pois é o seu caminho, sua estrada. Sua luz está diante de nós e seus anjos ao nosso redor. Talvez não tenhamos um entendimento completo do que é o sacerdócio ou de como exercê-lo da maneira como o Senhor o fez. Mas se prestarmos bastante atenção àqueles momentos em que nosso coração ardeu em nós, nossos olhos podem ser abertos e veremos sua mão em nossa vida e em nosso serviço. Testifico que o conheceremos melhor trabalhando com Ele e servindo na grande obra de trazer salvação aos filhos de Deus. Pois como conhece o homem o Mestre a quem não serviu e que lhe é estranho, que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração. Jesus Cristo é nosso Mestre. Esta é a sua igreja. O sacerdócio que temos é o seu sacerdócio. Que cada um de nós decida andar com Ele e perceba como Ele anda conosco. Presto-lhes meu solene testemunho de que Jesus é o Cristo, o Senhor ressuscitado. Testifico que o sacerdócio que Ele nos confiou é o poder para falar e agir em seu nome. Somos filhos de um Pai Celestial amoroso, que responde a nossas orações e envia o Espírito Santo para nos fortalecer em todas as responsabilidades do sacerdócio que temos a bênção de ter. Joseph Smith viu o Pai e o Filho. Ele recebeu as chaves do sacerdócio que foram passadas ao presidente Thomas S. Monson, que as utiliza hoje. Disto eu testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém.